Então, 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 2. Tá? Então, abram a Bíblia, a gente vai acompanhar os versículos e preste bem atenção aqui, tá? Versículo 2 diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Então aqui vemos que ele era uma pessoa abastada, rica, tinha tudo, né? Tinha tudo e tal. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Sensata e formosa. O que é uma pessoa sensata? Uma pessoa equilibrada, sábia, certo? Correta. Ela é formosa externamente, sensata por dentro. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Em outras palavras, ele era um judeu. Ele era Israel da casa de Caleb, hein? Das melhores tribos. Mas ele era duro e maligno em todo o seu trato. Esse versículo é muito importante. A diferença entre duas personalidades. A mulher sensata e formosa, e o homem duro e maligno. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tem tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Isso porque estavam passando necessidade. Pediram um favor a este Nabal. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Não está errado, certo? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens. Olha a reação de Davi: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por ele. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, protegeram, né, os pastores de Nabal, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Mostrando ele a arrogância dele, né? Tá. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito,
de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Que culpa ela tinha? Cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, entendam bem que isso aqui é como se fosse uma oração, tá? Tá certo? Ela está abrindo-se para Davi, é como se fosse uma oração. Encara isso aí, tá? Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva. Ela tomou o marido como se fosse dela. Pois de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Põe a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Foi uma palavra de exortação a Davi. Você vai derramar sangue sem razão, certo? Você tem toda a razão de derramar o sangue, mas você vai derramar sem razão. Ela então, né? Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha a diferença de um Nabal, que não adianta quem falasse, e um Davi, que ouviu, né? Deus te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Prudência. Abigail era prudente, sensata. E bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que essa lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. O que vemos aqui nessa mulher? Ela é uma apaziguadora, pacificadora. Tomou para si, de certa forma, o erro do marido. Se fôssemos nós, teríamos falado assim: já que vem para acabar, acaba de vez. Quanto eu tenho sofrido na mão desse Nabal? Não é? A gente vê o mesmo coração de Moisés. Quando Deus viu o povo de Israel pecar, Deus falou: vou acabar com esse povo, vou fazer de ti uma nova nação, da tua família, da tua descendência. Moisés, que sofreu tanto na mão dos israelitas, podia ter falado assim: Senhor, faça isso à tua vontade, Deus é você, não sou eu. Se você acabar com esse povo, acaba. Se você quer fazer da minha casa a nova nação, o que eu posso fazer? Deus falou. O que Moisés falou para Deus? Arrepende-te.
Porque o que falarão as nações? Que tu tiraste os povos de Israel para terminar no deserto? E o Senhor se arrependeu das suas palavras, porque Moisés conhecia o coração do Senhor. Aqui Abigail, ela conhecia, ela sabia quem era Davi, porque para falar assim ele sabia, o Senhor vai te fazer rei. Então não tenha nas suas mãos sangue. Deixe que o Senhor vai fazer. E continua aqui, ó. Voltou Abigail a Nabal, 36. Eis que ele fazia em casa um banquete, e como banquete de rei, o seu coração estava alegre, ele já muito embriagado, pelo que não se referiu ela a coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Por quê? Porque não adianta falar alguém embriagado? Não. Então, olha a sensatez dela e a sobriedade dela, a prudência dela. Deixou acalmar, deixou o efeito do vinho passar, deixou o efeito da ira ir embora, deixou o efeito do nervosismo ir embora, guardou para não falar. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, contou toda a história. Ó Nabal, você não recebeu os pastores de Davi, os homens de Davi, você foi mal com eles, Davi soube, veio com 400 homens para poder matar você e todos os nossos filhos homens, todo o sexo masculino. Eu tive que ir lá, levei um montão de coisa, o Davi ouviu. Se o Davi não tivesse ouvido, você estaria morto já. Contou tudo isso para ele. Se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. Em 2 palavras, Deus julgou a causa. Não estou falando aqui, nós temos que aplicar isso aqui. Estou falando que quando a gente age corretamente diante do Senhor, tudo aquilo que faz mal vai morrer. Toda situação que nos faz mal vai morrer. Quando nosso velho homem que nos faz mal vai morrer. Porque, entendeu? Nossas atitudes, né? Elas negativas, ela vai morrer. As ações negativas vão morrer. E em troca do Nabal que morreu, quem que Deus deu para Abigail? Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido o servo de Davi a Abigail no camelo, e disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoa de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Então, o que eu quero mostrar aqui que de uma situação de maldição negativa, com a sensatez, prudência, exatamente por ser ela podemos dizer, é uma pessoa que vivia no Espírito. Ela vivia num ambiente muito contrário, mas ela soube se manter diante do Senhor. Ela veio apaziguar numa situação que não era nem dela, mas porque ela tinha um coração correto. O que aconteceu? O Senhor tira tudo aquilo que lhe causa mal e faz dela agora a esposa de Davi, o rei, que representa aqui o Senhor Jesus. Ou seja, as coisas negativas vão e o Senhor Jesus vem. E nós somos, então, sai um Nabal, Belial, e entra um Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, essa experiência aqui, ela se aplica em muitas áreas. Em muitas áreas. Não diz respeito apenas a vocês, mulheres, diz para nós também. Porque, querendo ou não, nós como igreja, nós somos a parte feminina. Nós todos somos mulheres, sabia? Então, nós temos que tomar isso aí diante do Senhor. Temos que aprender a ser prudentes, sensatos. Não vale apenas a formosura externa, o que mais vale é a sensatez interna. Agora, casando isso aqui, vamos para 1 Pedro.
1 Pedro, capítulo 3. Versículo 1 a 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Na hora que vocês lerem esses versículos aqui, vocês tenham em mente o que acabamos de ler sobre Abigail, tá? Vocês vão entender aqui que mais ou menos é o procedimento dela, ou das mulheres piedosas do passado. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Abigail era submissa? Sim. Era submissa, embora o Nabal era um homem duro e maligno em todo o seu trato. Não havia educação, era grosso, talvez até mesmo fisicamente, em todo o seu trato era duro e maligno, certo? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Aqui não vemos Abigail? Sensata, prudente. Ela não falou que ela foi prudente, sem palavra alguma. Não vemos nenhum momento dela dirigindo para Nabal com uma atitude errada. Ela esperou Nabal se acalmar, tudo, foi contar para Nabal, num tom correto. 2. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quem? O marido, que sem palavra alguma vai ver o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Essas coisas são importantes? Claro. Nós maridos, nós queremos ver a nossa esposa, né, bem vestida, mas a esposa quer ver o marido bem vestido. Às vezes, por exemplo, quando veio para cá, ver se uma camisa não está certa, a minha esposa fala assim, ó, não combina. Lógico, porque ela tem o tato, né, nesse ponto. Então a gente vai lá, troca a camisa e tal, isso é normal. Então a esposa tem que ser para o marido, tem que cuidar para o marido. Irmãs, eu vou dizer uma coisa, não adianta a gente ser tão espiritual às vezes, falando assim, não, para o meu marido não precisa. Se não olha para nós, vai olhar para alguém. Perdão falar. Se nós estamos cheirosas, bonitas, sempre cuidadas e tal, nós vamos atrair nosso marido. Porque no final, a gente atraiu como, por um lado? Como é que vocês atraíram seu marido? Querendo não, foi pela sua beleza exterior e também pela sua pessoa. Tá certo? Então aqui, o que Paulo fala quer dizer, não quer dizer que essas coisas não devem. Não temos que dizer que nós somos corpo, alma e espírito. Tá certo? Então nós temos que cuidar. Só que não seja isso que ganhe. Porque isso é temporário. Isso é passageiro. Isso é efêmero. 4, o que é o versículo 4? Isso aqui é o que é permanente. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Como nós vemos em Abigail, um espírito manso e tranquilo. Com todo aquele homem que era, Abigail foi tranquila, foi mansa. Pegou tudo que ela tinha. Nem sei se aquilo que ela tinha era do marido, acho que era, porque ela falou, ele não contou para o marido. Pegou sem contar e foi lá apaziguar, né? 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Inclui Abigail aqui, com certeza. Estando submissas a seu próprio marido. Abigail está incluída aqui. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Nós não vimos Abraão sendo mau e maligno, sendo duro e maligno, né? Mas a atitude de Sara, obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora, versículo 7, dos maridos. Maridos, vós igualmente. Há irmãos que interpretam e falam assim, tá vendo? Para a mulher fala 6, e para o marido fala 1. Não. Para o marido fala, para as esposas, para as mulheres fala 6,
E por marido falando 7 versículos. Porque aqui diz, marido vós igualmente. Então, se a esposa não segue o Senhor, você também ganha sem palavras. Também ganha com o seu procedimento. Tá certo? Então, é a mesma coisa. Maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Né, Celso? Vivendo a vida comum do lar, lavar a louça. Ajudador também. Ajudador, né? Isso não é verdade? Tá na boa, né? Exatamente. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Agora, logicamente que esse marido que conhece o Senhor. É o Davi, não o Nabal. Mas, lembre-se, de um Nabal veio um Davi. Depois que passou Nabal, veio o Davi. O Davi está chegando. Amém? Amém. O Davi está chegando. Como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós somos herdeiros juntamente da mesma graça de vida. Para quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Qual que é o objetivo aqui? Orações. Orações significa o quê? Comunhão com Deus. Trate tudo isso adequado para que o ambiente na sua casa seja um ambiente onde a oração é prevalecente. Amém. A presença do Senhor na comunhão é prevalecente. Tá certo? O principal é isso. Não se interrompam vossas orações. Significa, vamos estar orando juntos. Mas aí porque trata mal, responde mal, reage mal, a oração para. A oração interrompe. Tem um versículo, acho que deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Versículo 1 até o 5. Aqui diz respeito a uma questão que pouco se toca nas mensagens ou em palavra, mas Paulo toca aqui. Ele fala com respeito ao convívio sexual do casal, do corpo, tá? Capítulo 7, versículo 1 Coríntios 7, 1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aqui não diz respeito a muito obrigado, por favor, sem dúvida, mas aqui diz respeito ao lado físico, tá? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. O que você entende aqui? Não vos priveis uns aos outros. Significa, quando o marido quer, não priva. Quando a esposa quer, não priva. Não vos priveis um ao outro. Nesse sentido do relacionamento físico. Por algum tempo, salvo talvez por mútuo consentimento. Tá, eu concordo, a esposa também. Por algum tempo, para quê? Para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vários casamentos se destroem, porque a privação, a incontinência, leva a pecar. Então, não prive. Então, diz claro aqui, tá? E versículo 6. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Então eu só queria juntar esses textos todos juntos para mostrar que como a palavra ela é completa, né? Ela toca no lado físico, toca no lado da alma e toca no lado espiritual. Louvado seja o Senhor. Amém. Isso que eu queria deixar com vocês, essa comunhão. Amém? Amém.